O inevitável de um mundo globalizado aconteceu e a varíola dos macacos chegou aqui no Brasil e está se alastrando bastante aqui. Então, vamos conversar sobre isso. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre doenças, né? A gente vai falar sobre a tal varíola dos macacos e essa nova pandemia, porque a gente nem se recuperou de uma pandemia, a gente já tá em outra pandemia, né? E vou ressaltar aqui, tá, gente? A pandemia de Covid não acabou, não. Não acabou. Eu mesma peguei Covid aí essa última semana, agora eu já tô recuperada, mas peguei, né? Peguei Covid. Então, assim, né? Não acabou a pandemia e a gente já tá em outra pandemia e é isso. Esse é o nosso mundo agora. Mas então vamos aqui conversar sobre isso que tá acontecendo agora da varíola dos macacos, né? Porque tem algumas coisas que são muito preocupantes, né, nessa doença específica, né? Nesse vírus específico. E o que é mais tocante para nós que somos LGBTQIAP+, quanto a essa pandemia é que, mais uma vez, as pessoas estão achando que um vírus, que uma doença viral é específica de um grupo social, é específica do grupo das pessoas LGBTQIAP+, né? Tal qual algumas pessoas achavam que fosse a AIDS lá nos anos 80 e 90, tem gente achando que a varíola dos macacos é hoje, né? Esse tal, enfim, essa doença gay. Mas não é, primeiro, né? Varíola dos macacos nem não é tão preocupante quanto o HIV, né? Não é, que não quer dizer que não seja preocupante, é pra um caralho, mas não é tão preocupante quanto o HIV. E segundo, que não tem um grupo social que é mais afetado do que outros, assim como o HIV também. Não existe um grupo social que é mais afetado do que outros. Mas enfim, tô me adiantando demais. Vamos aqui conversar sobre isso tudo. Primeiro de tudo, vamos entender aqui o que que é esse vírus da varíola dos macacos, né? Primeiro, né, você não sabe, existia uma doença chamada varíola, que era uma doença que dava muitas feridas nas pessoas e ficou conhecida como a doença que matava até reis, porque a pandemia da varíola foi absurda, ela se alastrou assim pelo mundo de uma forma muito bizarra e um monte de gente morreu, tanto gente plebeia quanto gente da nobreza também acabava pegando a varíola e morrendo de varíola. E a varíola ficou muito caracterizada pelas feridas que apareciam no corpo da pessoa, né? Aquilo era o que ficava mais caracterizado, mas tinham vários outros sintomas também que, inclusive, né, levavam à morte. E a pandemia da varíola só foi controlada depois que a gente teve vacina, né? Uma vacina que veio ali das vacas, foi sintetizada nos seres humanos, e só depois disso que a pandemia começou a ser controlada, até que, enfim, ela foi considerada erradicada nos anos 80. Inclusive, né, talvez algumas pessoas que estejam me assistindo tenham chegado a se vacinar contra a varíola, porque as últimas pessoas que se vacinaram contra a varíola no Brasil foram pessoas lá no início dos anos 80, né? Eu, por exemplo, não fui vacinada pela varíola, porque a varíola foi erradicada antes de eu nascer, né? Então, quando eu nasci, já tinha sido considerada erradicada, então não tenho essa vacina no meu ciclo vacinal, né? Ninguém que tenha nascido mais ou menos na mesma época que eu vai ter também. E se você tá estranhando eu falar sobre a varíola ter sido erradicada com vacina e agora a gente tá tendo esse surto de varíola dos macacos, é porque são vírus diferentes. Eles têm uma origem muito semelhante, eles são vírus que se assemelham em muitos aspectos, que causam, inclusive, sintomas muito semelhantes, mas são vírus diferentes. Inclusive, a varíola dos macacos, ela não veio dos macacos, tá? Não tem nenhuma relação com macacos. Ela só tem esse nome porque ela foi identificada primeiro em macacos, mas isso não quer dizer que os macacos que passaram a varíola para as pessoas, nem que a culpa é deles, nem nada do tipo, tá? Só foi identificado primeiro nesse grupo de animais. E vale ressaltar também que a varíola dos macacos não é um vírus que surgiu agora. Ela já está sendo observada há muito tempo, só que antes ela só era vista acontecendo na África, né? Os surtos não saíam da África. E aqui entra algumas questões, né? Que quando ela estava ali centralizada na África, não existia uma grande preocupação global, né, a respeito dessa doença, e quando a doença começou a se alastrar ali pela Europa, aí ela virou um big deal.
Isso aconteceu por dois motivos específicos, tá? Um deles é o motivo de que na África muitas pessoas elas têm AIDS, né? Elas convivem com o HIV já em estágio de doença, né? Quando o HIV já se torna AIDS mesmo. E aí fazer uma vacinação nessas pessoas seria muito arriscado, porque, né, o vírus do HIV, quando ele se torna AIDS, ele deixa a pessoa com o sistema imunológico muito debilitado. Então ficaria muito complicado de fazer uma vacina para o vírus da varíola, porque isso poderia acabar, inclusive, desencadeando a doença, né? Porque, enfim, né, a vacina muitas vezes é feita com vírus atenuado. Mas também vem outra coisa, né? Que não tem como a gente fingir que não, que é um descaso com a África. Então, não parecia ser um grande problema para o mundo quando isso acontecia só na África, né? Depois que começou a atingir a Europa, aí pronto, aí virou um big deal, né? Então, não dá pra fingir que foi só por causa dessa questão aí da AIDS, não, né? Poderiam ter resolvido a questão bem antes, mas nosso mundo capitalista é uma merda. Mas aí, né, chegou 2022, as pessoas voltaram a viajar depois de um tempo sem viajar, né? Viajar em massa, que eu digo, né? Porque teve gente que nunca parou de viajar. Mas as viagens em massa voltaram a acontecer, e com isso a gente viu aí muitas pessoas na Europa começando a apresentar essas marcas no corpo, né? Essas pústulas e tudo, e ficando bem doentes e passando muito rápido para outras pessoas. E aqui é que entra o momento em que conectaram com pessoas LGBTQIA+. Porque, primeiro foi observado que a doença ela estava se alastrando dentro dos grupos de homens que fazem sexo com outros homens, né? Os famosos HSH, que muitas vezes colocam também mulheres trans e travestis nesse HSH. E aí, né, como tem uma galera que não pode ver uma bichinha ficando doente, que já inventa ali toda uma lore que existe uma doença gay, que a bicha tá doente por ser bicha, né? Como tem gente que não pode ver uma bichinha doente que já vai ali falar que ela tá doente por ser bicha, aconteceu isso, né? Como estava sendo observado ali a varíola crescendo em grupos de HSH primeiramente, aí pronto, né? Aí já foi classificado como uma doença gay e virou esse estigma todo. Mas, gente, acontece que a varíola dos macacos, ela se espalhou primeiro entre os grupos de homens que fazem sexo com outros homens por alguns motivos. Não foi por serem gays. Foi simplesmente porque é um tipo de doença que a gente ainda não sabe direito todas as vias de espalhamento dela, né? Todas as vias de transmissão dela, mas a gente sabe que contato pele com pele é algo assim que é muito fácil de passar essa doença de uma pessoa para outra, né? E hoje em dia já sabe que às vezes pessoas assintomáticas também passam. Ou seja, mesmo essa doença não sendo exatamente uma infecção sexualmente transmissível, ela também é transmissível via sexo. Então, isso acabou fazendo com que ela surgisse primeiro nos grupos de HSH, porque a gente, né, gente, convenhamos, né, as bichas fazem um monte de coisa juntas. As bichas viajam juntas, as bichas vão pra balada juntas, as bichas fazem banheirão juntas, fazem sauna juntas. Então, assim, o nosso meio LGBTQIA+, é um meio onde a gente tá sempre fazendo tudo junto, né? E, inclusive, né, as gays que fazem as orgias delas e ok, tá tudo bem, né? Tá tudo bem quanto a isso. Só que aí, se tem um vírus que ele passa de contato de pele com pele, ele acaba encontrando ali, em quem tem essas práticas, algo que seja muito fácil de se transmitir. Então, por isso que a gente viu surgindo primeiramente em grupos HSH, e é por isso que a gente ainda vê uma prevalência maior em grupos de HSH, né, de homens que fazem sexo com outros homens, justamente por causa da via de transmissão ser um tipo de via que é mais facilitada por ambientes tipo cruzeiros, enfim, saunas e tudo, e que, né, tem uma liberdade sexual maior ali, né? Então, enfim, é por isso, tá? Lembra lá dos anos 80, de quando a epidemia de HIV começou a se espalhar? Ela começou a se espalhar fortemente entre grupos de homens que fazem sexo com outros homens pelo mesmo motivo, né? Porque naquela época, inclusive, nem camisinha usavam, né? Porque não iria engravidar mesmo, então dane-se camisinha, né? Depois é que começou a ter a cultura da camisinha e tudo mais.
E a varíola dos macacos tem uma questão que uso de camisinha ajuda, mas pode ser transmitido mesmo por outros contatos, porque é via pele com pele, então às vezes se tem na virilha, passa do mesmo jeito, né? Quer dizer, não do mesmo jeito, mas passa também, né? Mas enfim, é já que a gente vai chegar nas vias de transmissão. Aliás, já não, vamos falar agora logo das vias de transmissão, já que eu comecei a entrar nesse assunto. É, a gente sabe que ela passa do contato pele com pele, então, né, é importante vocês verificarem bem as pessoas com quem vocês estão interagindo nesse momento, as pessoas com quem vocês estão ficando, né, passando a mão, se esfregando, transando e tudo, para vocês observarem se vocês veem alguma coisa ali, antes de pôr a mão, né, gente? Vocês observarem para ver se tem alguma coisa que possa parecer uma feridinha, né? Que possa parecer ali essas marquinhas da varíola. E é foda porque muitas vezes essa coisinha, né? Essa marquinha, ela fica parecendo uma bolha de pelo encravado, né? Porque, enfim, ela tem essa aparência assim de que algo tá ali meio inflamado, mas às vezes se assemelha com o de um pelo encravado mesmo. Ou até mesmo de uma espinha também, né? Às vezes parece uma espinha e tal. Mas enfim, a gente ainda não conhece muito, então por enquanto tomem cuidado, né? Sempre observa bem ali, enfim, a pele onde você está colocando a mão para ver se não tem ali nada que possa parecer com isso. Se tiver, você avisa a pessoa também, né, gente? Que às vezes a pessoa não tem nem noção, não percebeu, então você avisa a pessoa também. E assim os cuidados podem ser tomados. Mas, aqui vem a questão que eu falei da camisinha, né? Se a pessoa tiver com varíola dos macacos e ela gozar dentro de outra pessoa, tem uma chance muito grande da doença se desenvolver dentro ali, né? Nos órgãos da outra pessoa, né? Enfim, no reto, na vagina, enfim, né? Tem grande chance disso acontecer. Se estiver usando uma camisinha, né, já diminui essa probabilidade ali. Mas ainda tem a questão da pele da virilha com a pele da virilha, então pode rolar também uma transmissão. Não tão, é, não tão forte, né, uma transmissão em um local não tão sensível assim, né, do que o próprio genital, mas pode acontecer também, porque é contato pele com pele. E outra coisa também é que essa varíola dos macacos, ela também pode ser transmitida por contato com roupa de cama, contato com roupa íntima, contato com toalha de banho, enfim, né? Qualquer contato com coisas que a pessoa usou. Às vezes a pessoa usou um talher, aquele talher pode estar contaminado. Então, é meio foda dizer isso, né? Porque, não sei, dá uma sensação ruim, assim, né? De que você não possa tocar na pessoa, você não pode, gente, tocar coisa mais, né? E você não pode, mas não pode. Então, se a pessoa estiver infectada, tanto que a gente viu o Pires, né, do No Limite, o Matheus Pires, que ele, né, acabou se infectando, ele nem participou da final do No Limite porque ele tá com a varíola dos macacos, e ele ficou internado, assim, no hospital, onde ele tá isolado, completamente isolado, lá no quarto do hospital. A enfermeira, para ir, ela precisa tá toda paramentada, né? Ele não pode chegar muito perto dela também, tudo, né? Tem que manter uma certa distância, tem, enfim, né? Uma partezinha ali de desinfecção e tudo, então tem tudo isso, né, gente? É triste, mas infelizmente é a melhor forma que existe para evitar contágio, né? Então, enfim, é muito ruim isso, né? E tem alguns estudos que estão sugerindo que, inclusive, a varíola dos macacos ela pode ser passada também por saliva na fala, né? Então, por isso que também teria que manter um distanciamento, é, sei lá, o uso de máscara até ajudaria também, né? Acho que a gente já tá aí, já acostumar a usar máscara, né? Seria bom a gente não perder o costume, porque parece que também ser transmitida vias aéreas. Então, assim, né? A pessoa que tiver com a doença, se ela tossir em outra, pode ser que contamine. Se ela beijar outra, pode ser que contamine. Se ela, sei lá, qualquer coisa que envolva ali saliva, às vezes ela falou, voou um perdigoto, pode ser que contamine, né? Então é muito foda, assim, muito foda. A gente deveria. Se a gente pegasse os cuidados que a gente estava tendo antes com a Covid e continuasse eles, a gente evitaria muitos casos, né? Da varíola dos macacos. Mas o foda também é que o povo já passou tanto tempo isolado que
povo, né, tá querendo fazer tudo de novo, né? E já vem mais essa outra doença e é foda, mas talvez fosse o momento da gente tomar mais cuidado, né? Da gente voltar aos cuidados que a gente estava tendo antes. Os sintomas, né? Eles são muito similares aos sintomas da gripe, né? Então a pessoa, ela pode ficar com é, dor de cabeça, com um início de febre que pode virar uma febre mais forte, né? Também. Ela também fica com os linfonodos inchados. Linfonodos são gânglios linfáticos, tá? Eles atuam como se fosse um filtro, vamos assim dizer, né? Fazem parte do nosso sistema linfático. E é isso, eles atuam como se fosse um filtro. Eles filtram aquilo que não deveria estar no nosso corpo, aquilo que não é bom que esteja no nosso corpo. Então, quando a pessoa está com a varíola dos macacos, ela pode ficar com o sistema linfático comprometido, com os linfonodos inchados, né? Então, tipo, as pessoas elas podem perceber um inchaço aqui, por exemplo, né? Nas axilas também, em algumas áreas do nosso corpo onde a gente tem esses gânglios. Pode apresentar também dores musculares, pode apresentar também dores pelo corpo sem ser exatamente musculares, né? Mas dores assim pelo corpo, fadiga, dor nas costas também, né? Que é aquela sensação de fraqueza. Então são sintomas que são muito comuns a gente ver na gripe. A diferença é que na varíola dos macacos geralmente aparece também essas manchinhas que são mais características. Agora sim, né? Vamos falar sobre letalidade. Ela é menos letal do que a varíola antiga, que foi erradicada. Porque a varíola antiga era assim, pegou, era quase que uma sentença de morte, ainda mais se fosse uma pessoa pobre, né? Então, assim, era uma taxa de letalidade de 30%, então era uma taxa altíssima. A essa varíola dos macacos, ela é bem menos letal, o que não quer dizer que ela não seja letal também. Já tiveram casos, né, de pessoas que morreram dessa varíola dos macacos. A letalidade da varíola dos macacos está entre 3 a 6%, né? Tá variando em torno disso, né? O que não é baixa também, tá, gente? Não é baixa. É uma taxa de letalidade, assim, que eu considero até alta, mas não chega nem próximo da taxa de letalidade da varíola antiga, né? Que era de 30%. Então, assim, né? Tomara que a gente consiga controlar logo essa, né? Tomara que a gente consiga controlar logo. Questão de vacina. Não tem vacina disponível no Brasil. Em alguns outros países tem vacinas disponíveis. Mas as vacinas que têm disponíveis fora do Brasil, elas não foram desenvolvidas para a varíola dos macacos, elas foram desenvolvidas para outras varíolas. Para a varíola que já estava erradicada, por exemplo, né? Porque tiveram vários países que mantiveram em estoque tudo, né? Que estavam com a produção ali fácil, né, de retomar e tudo. Então, vários países retomaram a produção dessa vacina e estão aplicando nas pessoas a vacina que tinha para a varíola anterior. Então, assim, ela não confere uma super proteção contra a varíola dos macacos, porque o vírus ele tem algumas diferenças, né? Então, ele ainda consegue escapar mais ou menos ali da vacina, né? Mas é melhor do que nenhum tipo de proteção, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem, porque aqui no Brasil como a varíola foi erradicada, né, a gente acabou não investindo em manter em estoque essa vacina. Pode até ser que tenha em algum canto do Brasil aqui ainda dessa vacina, mas não a ponto de voltar à produção. E a gente também não tem um governo que se importa muito com vacina, a gente não tem um governo que se importa muito com pandemias virais, né? Então, assim, estamos sem vacina, a gente poderia estar correndo atrás aí de fazer uma vacinação com a vacina antiga, mas a gente não está vendo essa movimentação acontecendo, né? Mas enfim, países que estão vacinando as pessoas estão vacinando de acordo com isso, com estoques da vacina antiga e com fabricação da vacina antiga. É isso que a gente tem disponível. Ainda não tem algo desenvolvido para monkeypox, mas eu acredito que não vai ser tão difícil assim da gente achar. E eu falei monkeypox algumas vezes, mas é porque, enfim, varíola dos macacos e monkeypox é a mesma coisa, né? É que um é o nome em inglês e o outro nome em português. E uma outra coisa que é importante a gente observar é que, por mais que a varíola dos macacos ela não seja uma doença que acometa apenas pessoas LGBTs, ela não seja uma doença LGBT, ela não seja uma doença de homens que transam com outros homens, ainda assim ela é uma doença que tem aparecido mais nesses grupos, né? Então é uma doença que
a população-chave de primeira vacinação são esses grupos. Então, os países que estão vacinando as pessoas contra a varíola, eles estão primeiro focando nos grupos de pessoas LGBTQIAP+. Assim como ainda hoje a gente tem tratamentos de prevenção a HIV, a gente tem, por exemplo, distribuição de PrEP e tudo mais, sendo mais visado em grupos LGBTQIAP+, porque por mais que a gente não seja um grupo de risco, por mais que não seja uma doença nossa, a gente ainda é um grupo-chave para conter o HIV, porque ainda é uma doença que, por causa, né, enfim, de vários fatores, inclusive de estigma social, ela ainda é muito encontrada nos nossos grupos. Então, com a monkeypox é a mesma coisa. Então, provavelmente, quando a gente tiver vacinação contra ela, a gente vai ver, primeiro, eles focando nos grupos que têm apresentado mais gente pegando a doença, né, nos grupos-chave. Então, é bem possível que comece por nós também, assim como tem começado em outros países por nós. Mas volto a dizer, a vacina que a gente tem em outros países não é voltada especificamente para a monkeypox, é uma vacina de varíola, como a gente, enfim, conhecia a varíola anteriormente. Tem uma dessas vacinas que ela está se mostrando mais eficaz, mas são em 2 doses também. É a vacina MVA, que é a vacina de cepa de Ankara, que ela contém uma cepa bem enfraquecida da varíola, né? Então é tipo como se desse. É, é como se você desse ali, tipo, a receita pro seu corpo fazer os anticorpos, né? Que ela é bem atenuada mesmo e tudo, mas ela tá se mostrando, assim, bem eficiente, né? Os primeiros estudos estão mostrando que ela pode ter 85% é, de proteção. Então, assim, né? Ao que tudo indica, vai ser essa vacina aí que vai ser distribuída ao redor do mundo, mesmo ela não tendo sido desenvolvida para monkeypox, 85% é muita coisa. Então, né? Se for isso mesmo, acho que vai ser essa. Nem vão precisar fazer uma específica para monkeypox, para varíola dos macacos. Mas vamos ver o que acontece. E vamos ver se o Brasil vai querer investir nisso, né? Talvez só no próximo governo, quando vier o Lula, que a gente tem investimento aí em vacinação, porque nesse governo tá meio difícil. Mas enfim, o que eu tenho para falar é: tomemos cuidado para não estigmatizar grupos, tomemos cuidado para não estigmatizar práticas sexuais e tomemos cuidado para não nos infectarmos. Então, né, gente, é importante a gente aí tomar os cuidados de redução de danos, né? Tomar os cuidados de usar preservativo sempre, de ficar sempre de olho em possíveis em feridas que estejam tanto no seu corpo quanto no corpo de parceiros que você esteja se relacionando. Ficar sempre de olho em sintomas que você possa estar tendo, né? Prestar atenção, cuidar da nossa saúde e também evitar formas de contágio ao máximo que você puder evitar, né? Então, vamos fazer isso, porque assim a gente pode conseguir amenizar os efeitos dessa varíola dos macacos. E assim, né? Tomemos cuidado porque tá aparecendo muitos casos, né? A gente tá vendo crescendo muito mesmo o número de casos, que em Brasília tá crescendo, em São Paulo tá crescendo, no Brasil tá crescendo, no mundo tá crescendo. Então tomemos cuidado, nos protejamos e não vamos estigmatizar nenhum grupo e nenhuma prática sexual. Ah, gente, e uma dica que eu dou, né, para vocês seguirem o Doutor Maravilha no Twitter, no Instagram, no Facebook, na rede que você mais usar, né? Ele é o Vinícius Borges, ele é médico infectologista, ele atende principalmente pessoas LGBTQIAP+, e cuidados, né, de sexualidade com pessoas LGBTQIAP+, questões de ISTs e tudo, então o conteúdo dele é muito bom, ele faz o conteúdo massa, sobre redução de danos para a população LGBTQIA+, às vezes ele faz uns posts informativos sobre fetiches e como você se proteger ali, você que pratica aquele determinado fetiche e tudo. Ele fala de um jeito muito massa de ISTs, sem estigmatizar práticas, sem estigmatizar grupos, né? Então é maravilhoso, recomendo muito que vocês acompanhem o conteúdo dele, e ele também já fez uns textos muito legais sobre a varíola dos macacos, né? Sobre a monkeypox. Então, recomendo ele
tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Vinícius Borges, Doutor Maravilha. É isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. É só falar mais um pouquinho aqui sobre a questão de eu ter pego Covid. Gente, eu tô bem, tá? Eu tô com as 3 doses de vacina contra a Covid. Então, em mim, eu só tive sintomas fortes no primeiro dia, assim, de sintomas. No segundo já tava melhor. No terceiro eu só fiquei com a garganta inflamada mesmo. Minha garganta ainda tá um pouquinho inflamada, né? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai ter feito uma semana e um dia desde que os meus sintomas iniciaram. Hoje, quando eu tô gravando aqui, tá pra fazer uma semana ainda, né? Porque os sintomas começaram na noite de segunda-feira. Segunda-feira, dia 11. Logo depois que eu terminei a live, eu passei mal. Mas enfim, eu, né, fiz teste, positivei, fiquei isolada em casa, me cuidando, tomando remédio, anti-inflamatório para melhorar minha garganta e tá dando certo, tá? Tá dando certo, já tô bem, consegui gravar aqui e ok, né? A única coisa mesmo é que não consegui fazer as lives da Twitch, porque, né, eu tava com a garganta bem inflamada, então não tinha como ficar falando. Mas felizmente eu já tinha material gravado, né? Porque na semana passada eu acabei gravando os 2 vídeos de uma vez. E foi bom porque aí eu já tinha o material ali, foi só editar e jogar no YouTube, né? Mas enfim, não precisa se preocupar comigo que eu tô bem. Só voltei a ficar paranoica, reclusa em casa, voltei e ficarei aí não sei por quanto tempo, mas voltei a ficar paranoica. Mas fisicamente eu tô bem. Mas enfim, comenta aí o que você acha sobre essa questão da monkeypox, comenta quais são os cuidados que você tem tomado, comenta aí o que você quiser a respeito disso. Não se esqueça também de se tornar membro do canal caso você tenha essa possibilidade, porque assim você ajuda a transmissão a continuar se mantendo. Não se esqueça de deixar aquele like, porque assim você também ajuda a transmissão a continuar se mantendo. E também você se ajuda, porque o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo e vai te indicar mais ainda o meu conteúdo. Então, não esquece do like e também não esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo de transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.